Eu acabei de terminar de ler o meu primeiro livro sobre educação de filhos desse ano e eu resolvi fazer esse vídeo para tentar resumir as qualidades desse livro e o quanto ele pode ajudar as pessoas. O livro é Educação Personalizada, do professor João Malheiro. Ele tem um subtítulo também muito significativo, que é Torna-te Quem És. E esse livro é um livro direcionado tanto para pais quanto para pessoas que trabalham com educação, donos de escola, professores, etc. E por que ele é tão interessante, tão bom, né? Eu nem tô com ele mais porque eu já emprestei o livro. E o fato é o seguinte, a gente formar uma pessoa é a tarefa mais difícil que existe. Mas o que torna essa tarefa muito mais difícil e bem menos prazerosa é a gente não ter clareza de onde a gente quer chegar com essa educação. No que a gente quer transformar os nossos filhos. E por isso é tão interessante esse subtítulo, Torna-te Quem És. Sem esse norte, todas as lutas do nosso dia a dia, aqueles momentos mais difíceis, cansativos, todas as dúvidas que a gente tem pelo caminho ficam descobertos daquele vale a pena, né? Porque quando eu sei o que eu tô querendo com a educação dos meus filhos, eu consigo viver esses momentos difíceis e pensar, vale a pena, vale a pena. Chegar no final do dia muito cansada e ter certeza de que realmente vale a pena. Então, o livro, ele nos ajuda a refletir sobre isso, sobre o que é o ser humano e aonde se deve procurar chegar. Porque é muito claro para os pais que eles querem que os filhos sejam felizes, que os filhos vivam plenamente a sua liberdade, mas a gente está inserido numa sociedade que tem conceitos um pouco confusos. A nossa geração tem conceitos muito confusos sobre a felicidade e a liberdade. Então, o João apresenta o ser humano como uma pessoa com as suas 5 dimensões: o corpo, o intelecto, a vontade, a afetividade e a sua dimensão social e transcendental. E ele fala da importância da gente desenvolver todas essas dimensões e integrá-las para formar uma pessoa completa e uma pessoa capaz de amar, alguém que conquiste essa capacidade de amar. Isso vai fazer com que essa pessoa chegue à sua maturidade e o mais próximo da sua plenitude. É o que a gente quer. Então, a respeito da liberdade, por exemplo, o João nos mostra que a liberdade não é simplesmente um fazer o que quer. Se a gente deixa os nossos filhos livres numa espontaneidade total, é possível que eles não escolham o melhor para eles. Quer dizer, provavelmente eles não vão escolher o melhor para eles. Enquanto eles não tiverem capacidade intelectual de conhecer o que é melhor para eles e força de vontade suficiente de seguir aquilo que é melhor para eles, pode ser que eles não vivam plenamente a liberdade, pode ser que eles caiam justo nos vícios. Então, seria esquisito compreender uma liberdade perfeita olhando para uma pessoa que usa sua liberdade para ser alguém que não trabalha, que é preguiçoso ou que não trabalha bem. Se não existe a condição de conhecer o bem e de ter força para praticar esse bem, às vezes a revelia, inclusive do sentimento. Então, por exemplo, eu quero tirar uma boa nota na prova e para isso eu preciso estudar. Mas a minha vontade naquele momento, meu sentimento, meus afetos mas seria tão bom descansar, seria tão bom fazer uma outra coisa, seria tão mais gostoso ir à praia com os amigos nessa hora. Então, se a gente não desenvolve a força de vontade de fazer o que não quer, a gente não consegue que essa pessoa atinja uma liberdade verdadeira. Ela vai ficar escrava daquilo que ela está sentindo naquele momento. Tem um exemplo que eu acho perfeito, né, de uma pessoa que, o João fala isso no livro, né, de uma pessoa que vai tocar um instrumento e ela toca ela vai lá tentar tocar sem nenhuma regra, sem nenhuma condição, sem nenhuma informação. O que ela vai produzir ali é simplesmente um barulho. Agora, existe uma forma dela tocar onde ela vai, de fato, se aproximar do que é belo, do que é bom e se tornar uma pessoa admirável. Está fazendo a coisa certa.
Então, ele fala logo aí que a liberdade ela é exigente, ela exige dedicação, disciplina, conhecimento. Isso realmente ilumina muito a gente. Além dessa teoria super bonita, o João dá muitos exemplos práticos para a gente ajudar os nossos filhos a desenvolverem as virtudes, por exemplo. Sabendo também que cada fase tem a sua virtude própria. Me marcou muito, por exemplo, ele falando da virtude da generosidade, onde é importante que a gente primeiro ajude os nossos filhos a serem generosos com as coisas e depois a gente precisa ajudá-los a serem generosos com o seu tempo. E aí ele dá exemplos dessa generosidade, de como conseguir ensinar essa generosidade, até que eles cheguem ao terceiro nível da generosidade, que é dar-se aos outros. E ele vai traçando todo o itinerário de uma formação que vai levar aquele ser humano a seu potencial máximo, em todos os sentidos, e vai ajudá-lo a ser aquilo que ele foi pensado para ser, aquilo que ele deve ser. Logo no prefácio tem uma frase que encaixa perfeitamente aí, que eu achei maravilhosa também, né? Que fala da importância de uma educação com intenção, eu saber o que eu estou querendo, o que eu estou buscando em cada fase do desenvolvimento da criança. E fala que uma educação que deixa lacunas no desenvolvimento ou em alguma dessas dimensões, ela cria muros entre pais e filhos, entre professores e alunos, e entre o que a pessoa é e o que a pessoa poderia ter sido. Esse eu acho que é o muro mais delicado, né? O resumo é que o livro é realmente uma preciosidade. As lições ficam ecoando. Meu livro está todo marcado, cheio de observações, porque é muito bom mesmo. Então, fica a dica para vocês. Espero que vocês leiam também e isso ajude aí na maternidade, paternidade e trabalho de vocês.